Oi, gente, tudo bem? Que saudade, quanto tempo que eu não apareço aqui no canal. Vim aqui dar um oi pra vocês, conversar um pouco, mostrar que esse canal tem dono e principalmente pra contar pra vocês sobre um projeto que tá se realizando no meu coração e que eu tô iniciando e que eu tô super empolgada e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre. Eu quero contar pra vocês como que eu cheguei até essa ideia, da onde que surgiu essa ideia e principalmente contar pra vocês nesse meu processo até aqui, né? E aí que a gente entra no antes, que no caso é sobre o despertar espiritual, que foi o que eu tive. Pensei bastante antes de postar esse vídeo, eu conversei bastante com Deus, com a espiritualidade, porque eu sempre tinha receio de falar sobre isso, mas fui orientada que sim, que eu devo falar, que eu devo compartilhar, e já deixo claro que eu não tenho favoritismo por religião nenhuma. Eu sempre falo que a minha religião é Deus. Eu acho que Deus é amor e aonde tem amor ele está. Então eu não gosto de rotular, sabe, essas questões. E eu vim realmente compartilhar com vocês sobre esse meu processo de despertar espiritual e sobre como que eu cheguei aonde eu tô hoje, pensando com a cabeça que eu tenho hoje. Enfim, então eu senti de vir aqui compartilhar com vocês. Eu não vou editar muito esse vídeo, então possivelmente vocês vão ouvir cachorro latindo, carro, coisa assim, porque é um vídeo realmente que eu vou falar o que vier no meu coração, sabe? Não ensaiei muito não pra postar, ainda mais esse assunto que é um assunto tão especial pra mim. Na virada do ano de 2019 pra 2020, eu estava na praia, passando o Réveillon, e eu senti de me conectar com Deus ali na praia, de olhar pro mar, enfim, para aquela energia, com Deus, com o que eu acredito, com a espiritualidade, e a pedir para eles me tirarem da minha zona de conforto. Porque eu vivia de um jeito que eu não estava feliz. Só que eu não conseguia sair daquilo, sabe? Eu não conseguia mudar o meu jeito, assim. Eu não tinha forças, mas eu sabia que aquilo não me fazia bem, que o jeito que eu levava a minha vida não era legal. E não tô falando de jeito errado, assim, que eu fazia coisa errada, porque eu sempre fui muito certinha. Mas, até demais. Mas no sentido de ser muito legal com os outros e não ser legal comigo mesma, sabe? Então, eu não tava levando a vida de uma forma muito legal, assim, eu não tava sendo uma boa companhia pra mim mesma. E eu senti de pedir pra Deus isso, de pedir pra espiritualidade, enfim, pra eles me ajudarem a eu acordar, porque sozinha não tinha como, eu não tava conseguindo sozinha. Voltei pra Curitiba, tava trabalhando num lugar que eu não deveria estar, porque era um lugar que eu sofri bastante situações constrangedoras, de humilhação, de assédio, enfim, e que eu estava ali, porque aquilo era confortável pra mim. E, enfim, e eu tava ali, enfim, sofri uma situação nesse lugar que em fevereiro de 2020 desencadeou uma crise de pânico. E aí foi que veio o fundo do poço, né? Que foi que veio o meu renascimento, né? Eu costumo dizer. Porque depois dessa crise de pânico, eu fui diagnosticada com depressão e com ansiedade. E com síndrome do pânico. E eu me vi numa situação totalmente, sei lá, eu não consigo explicar pra vocês, assim, eu tava numa dimensão que eu não conseguia me conectar com ninguém, com nada, assim, eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Enfim, passei por aquela fase complicada, fui me tratar com um psicólogo, com tratamento de remédio, enfim, porque a gente sim precisa procurar tratamento também médico profissional, né? Além do espiritual, a gente tá aqui na Terra, então a gente precisa procurar tratamento profissional. O tratamento começou a funcionar, mas eu ainda não conseguia me conectar a nada. E eu não sei mensurar pra vocês o sentimento que eu tava sentindo naquele momento e o vazio que eu tava sentindo naquele momento, que nem o teatro preenchia, né? Como vocês sabem, eu sou atriz, eu sou apaixonada pela arte, que eu achava que eu tinha uma fé, que eu, naquele momento da depressão, eu não conseguia me conectar a Deus, a nada ligado à fé. Então,
Foi um momento bem tenso desse processo. Como eu levantei disso, eu não sei. Só eu sei que eu levantei. Na verdade, eu fui levantada, né, por Deus. E naquele momento que eu fui levantando, que eu fui melhorando, e aos poucos eu fui me sentindo diferente, enfim, e foram acontecendo algumas coisas, eu falei, gente, que milena é essa aqui que eu não tô conhecendo? E eu fui me recuperando. Quando eu vi, eu tava levando alta do tratamento com remédios que eu tava fazendo. E já tava fazendo terapia numa frequência bem menor do que quando eu tava com a depressão. E eu fui curada da depressão. Aí então começou esse processo de consciência do despertar espiritual. Porque eu comecei a ter muitas reações e ações e de coisas que antes eu não sentia. E eu comecei a querer consultar sobre isso, sabe? Eu nunca gostei de meditar. Então as pessoas falavam pra mim antes, eu faço yoga, medita, antes da depressão. Eu falava, querido, que eu vou sentar, vou ficar em silêncio, com a mão assim. Eu não conseguia ficar em silêncio, né? Porque eu sou muito hiperativa, então minha mente ficava... Eu falei, gente, como que eu vou ficar assim? Impossível. E eu me vi descobrindo a meditação e fazendo meditação. Falei, olha, não é que é legal? E aí eu me vi também me apaixonando por livros, por ler livros, por descobrir mais sobre a vida e sobre a espiritualidade no geral. Eu tinha ganhado 2 livros sobre a espiritualidade de uma amiga e eu nunca tinha lido eles. Eu abri uma página e eu não conseguia ler porque eu achava a leitura muito difícil. E isso antes de 2020, antes da depressão. E depois da depressão, do nada, eu me vi sentada e lendo, tipo, página por página, numa frequência super rápida. Eu sei que eu acho que um livro eu terminei ele em 1 mês e meio, que eu ficava lendo assim, e aquilo me deixava querendo saber mais e mais e mais e mais, tipo, ter mais conhecimento sobre aquilo. Eu fui me despertando espiritualmente, fui fazendo meditação, fui descobrindo mais sobre a meditação, eu conversava muito com os meus anjos da guarda, enfim. Só que aí eu fui sentindo algo que eu precisava estar mais ligada ao Criador, né? Ao que criou tudo isso aqui, onde a gente tá. E aí eu fui sentindo, fui mudando o meu jeito, fui estudando mais sobre a espiritualidade, só que eu ainda não estava tão ligada, íntima do Criador, né? Que é Deus. Eu estava ligada à espiritualidade, a anjos da guarda, a mentores e não a fonte, sabe? E aí um belo dia eu senti a intuição, né? Ouvi do meu coração que eu precisava comprar uma Bíblia nova. Porque eu tinha uma Bíblia, gente, que era da primeira comunhão, ela tava tão velhinha, rasgada, e ela tava aberta numa página de um salmo que minha mãe disse que dava sorte. Sorte não, ela falava, esse salmo é bom, eu deixei lá aberta. Só que eu nem sabia que salmo era esse, eu nem lia direito a Bíblia, pra ter uma noção. Comprei a Bíblia e eu vi que a Bíblia, na verdade, era a forma de eu conversar com Deus. Porque, por incrível que pareça, eu perguntava e ele me respondia. Tipo, eu perguntava algo e ele respondia exatamente o que eu perguntava pela Bíblia. Falei, gente, não é que Deus conversa aqui com a gente mesmo? Eu sempre fui uma pessoa que a espiritualidade sempre me chamou e eu sempre recusei. Assim, pra ser sincera, eu sempre tive muito medo de estudar sobre, de descobrir sobre, sabe? E foi a maior burrada que eu fiz, né? Antigamente, assim. Só que tudo tem o seu tempo, né? Tudo é no tempo certo. Então, naquele momento ali que eu tive a depressão, que eu tive a crise de pânico, que eu considero que foi uma morte, que eu morri, ele é a antiga Milena e ela renasceu, uma nova Milena, eu vi o quão incrível é você trabalhar a sua espiritualidade, é você se entender, sabe? O que Deus pede pra mim muito é eu me conhecer. Então, hoje eu sou apaixonada por ler, sabe? Ler livros, não só sobre espiritualidade, mas sobre autoconhecimento, sobre saber quem é você, sabe? Hoje eu sei que eu sou responsável por 95% do que acontece na minha vida.
E, enfim, e a gente para de culpar os outros pelo que acontece com a gente, enfim, a gente sabe aonde a gente deve se colocar, e, enfim. E quando você entende que Deus é o seu melhor amigo, Ele é tudo pra você, e que Ele só quer te ajudar, que Ele só tá do teu lado, Ele só quer te ajudar, a sua vida só vai pra frente, sabe? Você entende as coisas com uma cabeça muito melhor do que antes. Antes eu vivia na defensiva, eu era uma pessoa, nunca fui barraqueira, porque eu não gosto de briga, assim, mas eu era uma pessoa que argumentava muito, sabe? Penso, sou escorpiana, né? Com ascendente em Áries. Oxe! Então vocês imaginam a pessoa. E eu sempre queria resolver o problema do mundo. Eu achava que eu era justiceira. Eu pegava todos os trabalhos que eu trabalhei, eu pegava as equipes, colocava elas debaixo do braço, era a mãe delas. Assim, vou resolver esse problema. E brigava com o chefe, fazendo não sei o quê. E isso me desgastava muito, sabe? Aquela pessoa, ai não tô nem aí mesmo, eu sou assim mesmo. Amiga, tu é assim mesmo que tu tá sofrendo, né? Que tu levanta o nariz, empina, faz a louca, mas por dentro tá se acabando. Mas eu resolvi gravar esse vídeo, eu tava bem receosa, tem muita coisa nesse meu processo de despertar espiritual que eu tive com Deus e com a espiritualidade, que eu tenho vontade de compartilhar. Enfim, gente, dentro de todos esses processos que aconteceram na minha vida e que eu venho me abrindo, porque eu acho que a gente vai amadurecer até o fim da vida. A gente nunca tá perfeito, né? Às vezes a amiga minha vem pedir conselho, eu tô super, então, falando de Deus, espiritualizada, enfim. E tem dia que nem eu sei o que fazer direito da vida. Eu fico, Senhor, por favor, me ajuda. Me mande um sinal. E então a vida, ela é essa situação da gente sempre amadurecer, de você sempre buscar, enfim, o autoconhecimento, se conhecer e enfim, né, gente? Mas, resumidamente, para contar um pouco sobre o porquê que eu tô gravando esse vídeo, na verdade é esse motivo, de eu compartilhar o meu despertar espiritual e de eu sentir que posso tocar alguém nesse momento. Enfim, se abra pra espiritualidade, porque vai ser a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Se abra a Deus, né? Enfim. Mas, dentro desse processo todo que eu passei, Deus começou a tocar meu coração. E aí eu comecei a ter insights, fora vários insights que eu tive nesse processo todo, que eu deveria começar a empreender. E nunca foi algo que eu pensei na minha vida toda. Eu sou formada em teatro, então eu sou atriz, eu sou escritora, já escrevi peças, mas eu sempre pensei muito em ser atriz, atuar. E eu nunca tinha pensado em empreender. E aí, quando ele me veio com essa ideia, eu falei, Senhor, como assim? Né? E a novela da Globo Pantanal, que eu ia ser a Juma e não fui. E aí ele começou a trabalhar isso em mim, e aí me veio esse insight de empreender, e Deus começou a me dar muitos sinais e muitas confirmações sobre isso. E está aí a loja Hope, que é algo que surgiu depois desse despertar espiritual. Tem uma música que eu escutava muito que se chama Algo Novo, é uma música gospel, e eu cantava muito ela, eu gostava muito de ouvir ela. E literalmente, quando você se abre para Deus e para a espiritualidade, você começa a se descobrir em várias coisas na sua vida que você nem pensava, você nem imaginava, porque a nossa cabeça estava tão fechadinha nas nossas crenças limitantes, no nosso pensamento enraizado da infância, em tanta coisa que você achava, que você não enxerga o quão incrível é o universo e o quão maravilhoso tem de possibilidades para você ser feliz. E Deus me trouxe a Hope, né? Que é a loja que eu estou abrindo agora. E eu, inclusive, vou deixar a arroba dela aqui embaixo para vocês seguirem e verem os produtinhos que maravilhosos que são, enfim. E eu me questionei bastante sobre criar a Hope por conta do meu sonho de ser reconhecida como atriz. Eu nunca tive o sonho de ser famosa, mas sim de ter um reconhecimento como atriz. E a espiritualidade vem me mostrando também que a Hope, na verdade, ela
é arte, né? Ela é uma junção da minha arte de ser atriz. E que eu não abandono uma pra focar na outra, não. As duas, elas se juntam e se ajudam, né? Antes de vir aqui conversar com vocês, de contar pra vocês sobre esse projeto tão importante no meu coração, mas principalmente pra falar sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre como Ele é maravilhoso na minha vida. O como Ele pode ser maravilhoso na sua também. Como eu falei, eu não rotulo religião, porque eu acho que Deus, acho que não tenho certeza, né? Deus não tem religião, enfim, então Ele não tem preferidos também, né? Então Deus é amor, então aonde você se sente confortável, aonde tem amor, aonde você possa estudar sobre a tua espiritualidade, sabe? É o melhor lugar para se encontrar, porque eu realmente estava bem perdidinha antes de eu me conectar. E eu espero que você não precise de uma depressão para você acordar de fato pra vida, para entender o seu valor, para entender que ninguém pode falar nada de você, porque o Criador que te criou te ama muito, sabe? E Ele sabe da tua força. Enfim, a gente se descobrir nesse processo todo, sabe? Mais uma conversa mesmo aqui com vocês, contando um pouquinho sobre esse processo. Eu resumi bastante, porque tem muita coisa no meio disso. E eu senti de conversar com vocês antes de eu criar a loja, e eu não senti de vir aqui no canal e falar sobre a loja, sobre o que ela vai vender em si, mas sobre contar até como, sabe, como que eu cheguei aqui, como que eu cheguei com essa ideia, sabe, da onde que eu falei, opa, que legal. E é isso, gente, eu senti de vir aqui conversar com vocês, contar um pouquinho sobre o que Deus vem fazendo na minha vida, sobre o que a espiritualidade vem fazendo na minha vida. Hoje eu entendo as coisas de uma forma muito mais sutil e equilibrada, e quando eu não entendo eu medito e converso com Ele, porque nós somos seres humanos e nós estamos aqui na Terra estagiando, então a gente tem que se entender, né? Tem que se acolher nos momentos que a gente dá os nossos leves surtos e que a gente não entende algumas coisas, mas Deus entende, Ele sabe de tudo, né? Tudo tá como tem que tá. Então, a gente tem que ter paciência, né? Que Ele tanto me pede. Eu falo, ai, Senhor, mais paciência do que eu tô tendo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque eu quero voltar a ficar mais ativa aqui no YouTube. E siga a Hope aqui embaixo nas redes sociais, conheçam os nossos produtinhos. E se vocês se interessarem, vai ser mara, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E se aproximem dele, se aproximem do universo, se aproximem do que vocês acreditam. E principalmente estudem sobre a sua espiritualidade, porque é o melhor conselho que eu posso dar pra vocês. Vocês não têm noção de como a vida anda, de como viver pela fé, de como caminhar com a fé e com a sua espiritualidade. A sua vida avança numa frequência muito rápida. Um beijo pra vocês, até mais, e é isso, tchau, tchau.